Boa noite, Robson, Wagner. Boa noite, Milo. Estão participando, Delfim, Vitor. Tudo certo para começar aí, Wagner? Tudo certinho, vamos começar. Ah, tá bom. Pessoal, eu quero dar as boas-vindas a todos aí. Esse já é o quinto webinar que o Coneg faz esse ano. E na noite de hoje temos a grata surpresa aí, surpresa, foi um convite, né? Wagner Vitor, de participar conosco. Ó, tem o Ricardo Cardoso aqui conosco também. Tudo bom, Ricardo? E o Wagner é engenheiro mecânico, né, mestre na área de fabricação, tem uma vasta experiência em trabalhar tanto com projeto quanto manufatura, né? E a gente já tem feito ao longo desses anos muitas ações nas empresas por todo o Brasil, né? Mas principalmente concentrado mais na região sul. E hoje ele vai estar falando conosco de um tema muito importante, que é o quanto a TI, ou a tecnologia da informação e comunicação, pode ajudar no chão de fábrica. Porque a gente tem um contexto hoje que ela é muito usada no escritório, né? Na área administrativa, se usa muito bem tudo que a TI pode oferecer. Mas no chão de fábrica a gente vê um distanciamento ainda, né? E como eu sei que o Wagner domina o assunto, eu pedi para ele, então, conversar um pouco a respeito disso. E se já podemos começar, eu vou partir já para uma primeira pergunta, Wagner. Bom, você sempre aplicou esses recursos de TI, de tecnologia da informação, nas áreas de engenharia, projeto e manufatura. Então, com base em toda essa experiência que tu tens aí, o que mudou da década de 90 para hoje? O que tu poderia falar para nós aí? Bem, primeiramente eu queria agradecer aí a todos, né, a presença terem convidado para falar essa hora com vocês, somente o Robson, o Nilo aí, mandar um abraço para o Ricardo, né, faz alguns anos que a gente não se vê, mas eu queria agradecer e ver essa oportunidade, porque eu sei de todo o esforço que você e o Robson, o Nilo, estão fazendo durante os últimos anos para difundir certas tecnologias e melhorar o estado, no nosso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a utilização dessas tecnologias. Bem, e de posse da tua pergunta, eu vejo que mudou muita coisa, né? Obviamente, a gente partiu dos anos 90 para cá por uma nova realidade, né? Nós temos hardwares cada vez mais potentes, softwares mais disponíveis, temos ainda uma certa quantidade de mão de obra qualificada para fazer o desenvolvimento e o conhecimento. Coisas que a gente não tinha quando começamos essa carreira lá nos anos 90, né? E foi amadurecendo. Eu vejo isso também, que eu poderia mais ou menos aplicar esses conceitos para dizer que teve desenvolvimentos diferentes. Eu posso dividir em 4 áreas. A parte de software, a parte de hardware, a parte de pessoas e a parte de política industrial que eu vejo no nosso país. Então, eu vou tecer alguns comentários rapidamente sobre essa parte aí, da parte do software. E isso que eu vejo que ela acaba arrastando o resto conforme a necessidade. A tecnologia de desenvolvimento de software, até porque a gente está aqui, né, em São Leopoldo, perto dos centros, Unicinos, URGS e outras universidades, a gente tem bastante qualificação e bastante utilização, tá, dessa mão de obra aqui no estado. E eu vejo também, tem uma certa tendência do mercado, que é a própria Google ela está puxando muito disso, que está disponibilizando o desenvolvimento de tecnologia livre. Muitos dos seus softwares, para a parte de desenvolvimento, são livres. E hoje também, a gente estava dando uma pesquisada, até o próprio Windows está colocando já embarcado uma conexão para Linux dentro dele, né? Do próprio Windows. Então eu vejo que há uma tendência dos próximos anos de que a gente utilize mais essas plataformas livres, tá? E eu vejo que isso é o futuro. Eu vejo que isso nós temos um custo muito grande mas na aquisição de softwares, principalmente
principalmente licenças de Windows, para o chão de fábrica. Isso impacta muito nos projetos. Por exemplo, se a gente for fazer um monitoramento de 50 pontos no chão de fábrica, nós vamos ter um custo altíssimo aí só de sistemas operacionais. Então, isso é uma coisa que eu acho que veio esses softwares e os nossos aplicativos têm que estar disponíveis para essa utilização, tá? Em toda a área, né? Porque eu vejo assim, porque o software, o que a gente está fazendo uma aplicação, a gente está disponibilizando aos nossos clientes um software e esse software precisa de um sistema operacional. Então, esse sistema operacional, se for o mais econômico possível para o nosso cliente, é a melhor solução. Como a gente vive numa crise e as soluções têm que ser mais econômicas, eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Eu vejo isso com bastante bons olhos, porque a gente vai desenvolver novas possibilidades de entrar em clientes que às vezes não têm condições de fazer todo esse custo, porque ele já vai ter um custo com o hardware, né? No Brasil, hoje, a gente tem hoje em torno de 62% dos sistemas operacionais são Windows. E a gente está simplesmente com 0,7 de Linux. Então, que basicamente são utilizados em servidores. Então, eu vejo uma tendência da gente poder usar isso no chão de fábrica como um sistema operacional bastante aceitável, tá? Bem, no critério de hardware, eu não fico tão esperançoso com o Brasil. A gente acaba vendo que a gente tem poucas opções. E às vezes algumas opções de qualidade que a gente precisa para o ambiente fabril, eu vejo que elas não são as melhores ou não são com o grau de proteção que a gente precisa por um ambiente que muitas vezes tem correntes parasitas, tem uma possibilidade de muita poeira, basicamente soluções, às vezes o Wi-Fi não funcionam, então a gente precisa de um hardware mais robusto para o ambiente fabril. Isso e que seja econômico. Como eu falei anteriormente, a gente está partindo da ideia que a gente teria um custo aí de uma instalação de 50 pontos, e a gente vê que a gente acaba tendo um custo bastante alto com essa parte. Então, a gente procura proteger o hardware que a gente consegue adquirir no nosso mercado aqui e proteger ele da melhor maneira possível para colocar dentro do ambiente fabril. Eu vejo que tem muita coisa ainda para melhorar nessa área. Ainda falta empresas que desenvolvam isso. Mas a gente sabe também que esses componentes são em dólares. Hoje o dólar é 5 e pouco, ou o euro, com um valor acima de 6. Isso não possibilita soluções econômicas, né, para a gente colocar em grande número no chão de fábrica. E a gente procura sempre alternar e procurar soluções que sejam as mais econômicas. Bem, de outra maneira também eu vejo a questão das pessoas, né? As pessoas, elas teriam que estar mais bem preparadas para esse tipo de solução para o chão de fábrica. Não significa que elas não tenham uma capacidade, né? Eu vejo isso com bastante cuidado, né? Os termos que a gente tem mais que dizer, mas elas têm que estar sujeitas a essa tecnologia da informação lá dentro do chão de fábrica. E muitas delas não estudaram, não tiveram um Senai, não tiveram um curso técnico voltado para essa área com as ideias que são necessárias para se obter um resultado plausível quando se aplica soluções como sistemas de monitoramento, sistemas de integrações no chão de fábrica. Então, o sistema tem que, de uma maneira geral, procurar ser o mais integrado possível, tem que ter a ideia de ter uma integração possível, que a gente consiga dar um suporte online, que a gente consiga ir
e ajudar o cliente no dia a dia, porque problemas sempre ocorrem, né? Então, a gente tem que procurar, de todas as formas, fazer esse suporte. Por quê? Porque as pessoas que estão do outro lado da frente dos equipamentos não têm esse conhecimento, né? Então, eu vejo que esse é o elo mais fraco da nossa cadeia. E por último, eu vejo também que as pessoas, tá? As pessoas têm que procurar entender que as tecnologias, elas vieram para ajudar, tá? Eu vejo muitos comentários como do estilo no chão de fábrica, sempre foi feito assim, vem dando certo assim, estamos ganhando dinheiro assim, e a gente não precisa evoluir. Precisa, porque as pessoas têm que ser eficientes também, e elas não vão ser mais eficientes se não tiverem a tecnologia ao seu lado, né? Eu vejo muito isso, né? Que elas deveriam procurar ser mais eficientes possível. No critério da política que eu falei, que é o último critério, eu vejo que a gente não tem uma política industrial para desenvolvimento de hardware no Brasil. Eu desconheço, né? Eu não vejo essa parte ainda no Brasil, uma preocupação. Eu vejo que até a própria indústria necessita de incentivos para colocação de sistemas que façam o papel dessa interligação, não só do monitoramento, mas a questão de retirada de papel do chão de fábrica, soluções fáceis, econômicas, que o nosso empresário possa pegar essas soluções e utilizá-las na sua empresa. E que ele tenha esse retorno, né? Eu vejo isso. Hoje, eu acho que foi ontem, eu fiquei muito, muito, muito chateado, porque eu vi uma notícia que a Sony, em Manaus, está fechando, depois de 5 décadas no Brasil. Que era uma indústria de ponta, uma indústria que vendia qualidade, e a gente acabou vendo que ela está fechando, né? Então, parte dessa política a gente também tem que ver que os nossos governantes deveriam primar por isso, né? Por manter essas grandes companhias que, digamos, alicerçam e alavancam outras grandes companhias e médias e pequenas dentro do nosso cenário, né? Então, eu vejo com esses olhos, assim, eu já estou nesse mercado aí quase 30 anos e sempre estou esperando uma política industrial que nos permita evoluir como uma grande nação. Só assim nós vamos conseguir evoluir através de uma política industrial correta e colocada. Eu gostaria bastante que o próximo ministro da Economia fosse um engenheiro mecânico, que facilitasse bastante a nossa visão do que é uma política, que a pessoa entendesse o que é uma política industrial, que vai ajudar nós a passar desse patamar de uma nação. Perfeito. Wagner, te dá os parabéns, tá? Pelo seu trabalho de conscientização, de implantações, sempre levando tecnologias para as empresas, tá? Que é muito bem alinhado também ao trabalho que eu e o Nilo venhamos fazendo no Conaemis, que tem o propósito realmente de dar mais valor ao serviço das empresas, tornando elas mais competitivas e, como tu falaste por último também, o quê? Trazendo uma situação melhor para as pessoas, né? Que nós vamos ter processos melhores, o produto mais competitivo ou o serviço, e processos também funcionando mais redondinho e a empresa melhor posicionada. E eu tenho uma pergunta para ti também, Wagner, tá? Sobre as formas atuais que a TIC pode auxiliar e gerenciar o chão de fábrica. Tens alguns exemplos para nos dar, por favor? Sim. Eu gostaria bastante assim de colocar em primeiro lugar que a utilização da TIC pode revolucionar as relações do chão de fábrica, né? Nós podemos ter um sistema de avaliação mais justo e mais correto, tá? Das pessoas, tá? Primeiramente, tá? Eu vejo isso porque quando a gente faz a colocação de monitores ou de
da colocação de um sistema de monitoramento do chão de fábrica ou a leitura de documentos. A gente está tornando a empresa, as relações ali um pouco mais impessoais, tá? Eu sempre brinco assim, tu entra dentro da empresa, por melhor gerente que tu seja, tu vai olhar 2, 3, 4 erros que estão ali gritantes na tua frente, daqui a pouco a pessoa procura já visualizar, já para tomar um cafezinho, já conversa um pouquinho sobre futebol e as pessoas acabam não visualizando todos os problemas que a gente tem. Então, assim, dentro daquele espaço, daquele cenário, daquela parte, daquela mão de obra ali que a gente está tratando. Quando a gente começa a tratar com os sistemas de informação no chão de fábrica, as relações, a gente começa a monitorar as pessoas, a gente começa a monitorar os processos, os equipamentos, a gente acaba vendo quem é bom e quem é ruim, porque a gente acaba descobrindo isso aí. Então, tu não começa mais a analisar 3, 4 problemas, tu começa a analisar 10, 15 problemas que começam a gritar na tua frente, na tua tela. Então, isso facilita bastante a melhora do chão de fábrica, né? A análise, as metodologias que o gerente, que o supervisor tem que fazer do chão de fábrica. Isso facilita bastante, tá? Outra possibilidade que é a distribuição das tarefas que nós podemos ter, nós conseguimos balancear elas e evitar uma sobrecarga em um determinado posto, uma determinada máquina ou uma determinada pessoa, né? Então a gente acaba vendo essa necessidade, a gente acaba mostrando os sistemas servem para fazer isso, né? Para te ajudar a tomar melhores decisões. A decisão ainda está nas mãos dos gerentes. Claro que já tem uma possibilidade, até sistemas que a gente desenvolve internamente dentro da nossa empresa, já tem possibilidades da gente fazer agendamentos automáticos, já tem necessidade de a gente tomar uma série de atitudes baseado em características e features de cada equipamento, já direcionando a produção para determinado ponto. Então, eu vejo que isso é bastante interessante, porque isso acaba colocando no software a repetibilidade das operações. Então, isso é bastante importante. E, de outro lado, tá, a gente acaba vendo que a gente tem que ter um aumento de eficiência. Tá? Esse aumento de eficiência acaba sendo importante para o início, tá, de uma retomada da produção ou um melhoramento da produção. Nós pensamos assim, que cada 1% de aumento da eficiência significa um aumento de 3 a 12% do resultado do lucro final operacional. Entende? Isso é um número muito grande, é uma possibilidade muito interessante que as empresas têm de aumentar a sua lucratividade. Com as mesmas máquinas, com as mesmas pessoas, a gente acaba tendo um lucro muito maior, porque tu trabalha diretamente na eficiência dela, tu produz mais, tu consegue ter resultados melhores, né, em cima disso. Então, eu vejo que essa parte dos sistemas de informação e comunicação, nessa parte do chão de fábrica, elas são fundamentais daqui para frente. Elas vão começar a evoluir cada vez mais e vão começar a desenvolver uma indústria mais robusta, que conheça seus custos, conheça aquilo que ela pode prometer e aquilo que ela pode cumprir. E eu vejo isso que vai ser o caminho daqui para frente, tá? Eu tenho certeza disso, né? Ok. Para quem chegou atrasado, eu vou comentar essas duas primeiras perguntas que fizemos e o Wagner respondeu, eu vou comentar as respostas dele.
A primeira, ele salientou 4 pontos, tá, importantes aí, que para a gente ter a TIC funcionando bem na fábrica, né? Wagner falou de hardware, software, pessoas e a política, né? O ecossistema que a gente tem para ter o sucesso aí. E ele apontou, para quem chegou atrasado não escutou isso, que a questão do freeware, né, dos softwares livres e também hardware de baixo custo está vindo com muita força, né? Isso viabiliza para todos nós possibilidades imensas aí de estar usando Arduino, como nossa parceria aí, o Wagner usamos nos clientes, Raspberry Pi, outras tecnologias que estão ficando muito baratas para implementação. As ferramentas de desenvolvimento também, a própria Microsoft sempre teve uma postura de cobrar por qualquer de seus produtos, né? Hoje o ambiente para desenvolver em Python mais utilizado, mais popular do mundo é o VS Code, o Visual Studio Code, que é dela e é gratuito, né? Então, mesmo essas grandes já estão vendo a possibilidade de entregar softwares que permitam as pessoas desenvolver. E daí o Wagner apontou que justamente pessoas seria o elo mais fraco no momento, não pela capacidade que elas têm, porque elas têm muita capacidade, mas pela preparação atual, né? A preparação não está adequada à velocidade das mudanças, né? Então, isso foi uma coisa que ele falou, eu gostaria de comentar que eu concordo plenamente, né? É isso aí mesmo, e gostaria de fazer esses comentários. A segunda que ele comentou, a parte do monitoramento, então a gente fala da TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, e ele salientou muito essa comunicação não só de coleta de dados, mas também da entrega de informações, né, em forma de relatórios, dashboards, esse tipo de coisa, aumenta muito a velocidade da comunicação, garante a fidelidade, a confiabilidade da informação na velocidade da luz, né, trabalhando na web, a gente tem acesso a todos os dados importantes de acordo com que as pessoas têm direitos de acesso, né? Então, o processo fica mais fluido, né, mais rápido e todos ganham com altíssima eficiência. Então, isso foi outra coisa que ele comentou e eu estou destacando aqui. Mas eu tenho mais uma pergunta, assim. Por que esses recursos de TI, né, de Tecnologia da Informação e Comunicação, da TIC, que estão alinhados com o conceito da indústria 4.0, né, por que eles devem ser utilizados pelas empresas brasileiras? Se tu puder comentar em mais detalhes, assim, Wagner, por que aumenta a competitividade das mesmas? Por que elas devem adotar isso agora? Né? Eu vejo isso porque as empresas elas deveriam ter a ideia de gerar dentro da sua fabricação os dados dela, né? Vamos chamar um Big Data, né? Vamos chamar todos esses dados que ela tem de velocidades, performance, tipos de utilização de equipamentos, todos esses dados, eficiências, tudo isso aí deveria ser guardado em dados e feita uma análise depois para ela tomar as decisões futuras dessa empresa. A gente pode ser isso é fundamental. A utilização do BI, a utilização da inteligência artificial, todas essas ferramentas estão disponíveis hoje para as empresas. Eu sei que nas grandes empresas isso já é utilizado, mas nas empresas menores e médias isso tem que começar a ser utilizado para eles terem o histórico do passado, tá? O passado a gente tem que aprender com ele, aprender com os erros, aprender com os dados, mas isso não pode ser só na memória das pessoas. Hoje as pessoas trocam, a gente viu agora nessa pandemia, muitas pessoas foram embora de muitas empresas e se perde-se memória daquilo que se aconteceu. Porque quando tu não tem os dados planificados, guardados para uma análise futura, tu vai cometer erros novamente. Então, tu não vai ser eficiente na tua colocação no futuro. E isso eu acho mas que é muito importante, sabe? A indústria brasileira, alguma indústria mundial, ela tem que aprender com os erros que já cometeu. É assim que a gente aprende na vida. A gente vai errando, até o momento que a gente começa a acertar, né? Normalmente, né? Mas isso a gente tem que aprender. E isso eu vejo que
utilizando a tecnologia da informação para essa parte de colocação de captura de dados dentro da parte de sensoriamento, de utilização, tu vai primeiro começar a aumentar a qualidade do teu produto, tu vai começar a tomar correções baseadas em dados, não na experiência muitas vezes das pessoas, e tu vai procurar desenvolver um trabalho muito mais qualificado daquilo que tu faz normalmente, no dia a dia. Eu sempre imagino assim, que uma pessoa já consiga, quando chega um diretor, um gerente, ou alguma pessoa do alto escalão que chega na empresa de manhã para trabalhar, ela já deve ter todos os dados na mão, quando ela está se dirigindo para o serviço, ela já deve ter visto de como foi o rendimento das últimas 24 horas, como é que foi os dados, deu algum problema. Isso aí tudo vai estar escancarado na parte da tecnologia da própria informação, tá? Então isso vai ajudar ele a dizer assim, vou comprar essa máquina que eu já tenho em casa porque é mais produtiva do que a outra. Que as outras, às vezes, pode ser mais bonita, pode ter uma ideia, mas produz menos do que a máquina um pouco mais feinha. Então, tem vários critérios que a gente vai poder pegar e vai poder desenvolver isso, tá? Um outro detalhe, que é essa parte toda que a gente tem que ver que o chão de fábrica, normalmente, todos esses softwares de MRPs, ou mesmo ERPs, MRPs, que são essa parte aí da parte de gerenciamento, de sistemas de gerenciamento das empresas, eles ficam normalmente até a entrada, até a porta do chão de fábrica. Então não existe ainda, normalmente, nesses softwares, uma ideia de que ele está gerenciando o chão de fábrica. Então, eu acabo vendo isso. Então, tem um campo de trabalho muito bom aí, que é essa parte de gerenciamento, que vai ajudar bastante a gente pegar a informação do chão de fábrica e conectar ela a esses softwares de mercado, que acabam, digamos, pegando tempos de produção, tempos de confecção de algum processo, perdas, todos esses dados a gente acaba pegando e trazendo para dentro do sistema. Eu não sei hoje, sinceridade, como é que as pessoas calculam custos de produção ou custos de um produto se elas não têm um sistema que gerencie o chão de fábrica. Porque normalmente a gente acaba vendo um custo, a ideia central, que é um custo estimado. Entende? Pode ter a cronoanálise, pode ter o PCP atuando, pode ter, mas normalmente não vai ser um dado extremamente exato daquilo que acontece. Qual é a média? Normalmente a gente não vê isso mais nas empresas, tá? Isso eu fico bastante assim, porque é um sistema de calcular custo, tem que ser uma coisa precisa, até porque isso vai influir na parte de orçamentação para tu vender o teu produto, o teu produto mas no mercado. E eu não vejo isso, eu não vejo essa preocupação muitas vezes mais das empresas. Porque se tu pode estar cobrando demais, uma hora tu vai perder concorrência. Se tu estiver cobrando de menos, tu vai ter prejuízo logo ali. O que normalmente a gente se vê que são a indústria, esses pilares da indústria 4.0, elas procuram, de uma maneira geral, com todos os seus recursos, é que os diretores e os gerentes conheçam muito bem a sua empresa, entende? Isso vai ser o resultado final. Não só a análise lá da parte financeira ou da parte de comercial, que normalmente nas empresas são bastante fortes, mas que ela conheça também em detalhes a parte do chão de fábrica.
porque isso é bastante importante. E principalmente porque cada vez os processos fabris vão ser cada vez mais complexos, entende? Máquinas mais modernas, com equipamentos mais complexos, que há necessidade de um cuidado especial, até para tu tomar assim, a decisão. Às vezes a gente vai para empresas que as máquinas ficam paradas por falta de matéria-prima. Em pleno século XXI, a gente acaba vendo. E isso, às vezes, máquinas caras. Então, a gente fica com bastante, eu não vou dizer que a palavra é pena, mas eu me chateio quando eu vejo desperdício, entende? Porque desperdício não é uma coisa legal, tanto para mim quanto para a empresa onde eu estou trabalhando ou o mercado de uma maneira geral. As pessoas têm que se importar com isso. Cada centavo economizado é muito importante isso, tá? Bem, esses conceitos, tá? Eu vejo assim que vão estruturar melhor a companhia, né? A indústria 4.0, ela veio para estruturar melhor a companhia, para evitar o desperdício e para aumentar a eficiência, para aumentar o lucro, entende? E isso é daqui para frente cada vez mais vai ser assim. E se é bom para os alemães, tá? Ou para os japoneses, ou para os chineses, eu acho que também é bom para nós, né? Então a gente tem que procurar correr através disso e ir correndo bastante nessa área, porque eu acho que é bastante interessante, né? Esse olhar dos nossos empresários, dos nossos gerentes, diretores, que façam isso, olhem as suas empresas e utilizem as tecnologias da indústria 4.0 dentro das suas empresas. Procurem criar equipes multidisciplinares que agregam essa tecnologia de uma forma mais salutar possível. Ótimo. Wagner, até complementando a tua fala, o que eu vejo hoje? A maioria das empresas tem produtos commodities, então são produtos que elas não têm grandes margens no lucro e na receita da empresa. E o que acontece? Porque ela trabalha com processos tradicionais. E agora, até tendo um pensamento sobre a tua fala, é justamente essas empresas, essa maioria das empresas, que deveriam se voltar para o processo. E justamente elas, por terem um processo mais tradicional, muitas vezes a entrada é um pouco mais desafiadora. Então, essas empresas que têm uma margem mais restrita, que têm uma tecnologia mais tradicional trabalhando, mais do que qualquer outra, que mesmo que uma inovadora, deveria se voltar para o chão de fábrica para propor essas melhorias, correto? Certo. E tem mais um detalhe, assim, cada segundo desperdiçado dentro do chão de fábrica, a gente não recupera nunca mais. Entende? Tu não vai transformar aquilo em lucro no final. A gente, há muitos anos, eu estava trabalhando no meu primeiro emprego e eu vi uma pessoa dizer, a gente... Claro, é uma maneira simplista de dizer, né? Mas eu estava dizendo, a gente está aqui para produzir. Eu estava dentro de uma indústria. Não, a gente está aqui para vender. Entende? A gente está aqui para gerar riqueza. Entende? A pessoa me rebateu. Então, eu aprendi desde ali, nunca mais me esqueci dessa frase, que a gente está ali também para gerar riqueza. Então, assim, quando tu vê uma tecnologia que vai me permitir fazer melhor do que eu já faço, nós temos que parar para pensar se vale a pena a gente investir nisso, né? E a gente procurar ter essa noção, essa possibilidade de utilizar essas tecnologias. Isso, às vezes, não sai muito caro para a empresa. E a empresa tem que ter. Porque assim, se tu vai ver, Robson, a gente tem margens cada vez menores no mundo. Os chineses estão aí, as empresas estão aí, a gente está perdendo. É muito mais fácil, às vezes, lotar um container na China com diversos tipos de bens manufaturados e trazer para cá.
produzir aqui. Porque a gente tem uma série de empecilhos aqui que a gente não tem como fazer. Mas, se nós temos uma indústria e nós estamos no mercado, estamos produzindo, nós temos que tentar fazer o melhor. E isso eu vejo que vai ser fundamental daqui para frente, entende? Vai haver uma separação aí vamos dizer, do joio e do trigo, ou das empresas que são eficientes ou não são eficientes. Quantas empresas aí a gente já viu fechar nesses últimos anos aí? Então, e vai continuar fechando, porque se não forem competitivas, até em relação aos chineses, eles vão acabar fechando as portas. Né? Exato. Essa falha no gerenciamento de chão de fábrica poderia até associar com um caso parecido que é de um gerenciamento de estoques, né, frente a melhorias no chão de fábrica e índices de OE baixo e tudo mais. O que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, da aplicação e receita vindo de produtos da empresa, geralmente no mix de produtos, aqueles que têm margens grandes acabam tirando a lucratividade daqueles produtos mais tradicionais, e como a empresa não tem uma gestão sobre esse chão de fábrica, ela não enxerga isso e não faz a melhoria nesses pontos. Então, isso acontece muito seguido nas empresas, onde nós temos produtos realmente rentáveis, só que daqui a pouco 50%, 60% dos produtos commodities estão tirando aquela fatia, mas como não se enxerga isso na gestão, acaba inclusive tirando o lucro daquele produto que realmente é mais rentável para o futuro. Tá? Wagner, uma outra perguntinha. Uma perguntinha assim, eu gosto sempre de comentar com quem nós conversamos sobre alguns casos reais. Eu acho que é bem legal porque isso aproxima quem nos assiste. Daqui a pouco a pessoa associa com um processo seu ou como funciona lá na sua indústria. Tu terias algum case de sucesso, de aplicação do TIC no chão de fábrica que tu e tua equipe aplicaram? Sim, nós temos, assim, o que a gente sempre faz, eu não vou dizer que todos os casos são de sucesso, entende? Mas assim, ó, o que a gente leva principalmente em todos os clientes, assim, é ele começar a enxergar somente a parte, o que tu motiva, né? Tu motiva primeiramente o diretor e o gerente a terem a radiografia mais da empresa, né? E isso é uma motivação que a gente sempre coloca. E tem um outro lado, principalmente, que é a gente ver a parte dos gerentes e diretores mostrarem para o seu pessoal operacional aonde eles estão errando. Entende? Isso eu acho que é a melhor parte de sucesso. Eu vejo que tem muitas empresas que procuram esse tipo de tecnologia para exatamente analisar essa parte de erros e mostrar para o seu pessoal fabril aonde que eles devem melhorar. Isso é uma área. Uma outra área que eu vejo é que as pessoas, principalmente dessa parte de diretoria, eu tenho alguns casos dentro aqui, que se preocupam em saber qual é o custo real do seu produto. E isso tem empresas que fazem isso, por isso que elas procuram esse tipo de tecnologia. Porque ela vai saber o tempo, com esse tempo ele vai poder orçar e ele vai poder saber se ele está tendo lucro ou não. A parte de custos é fundamental, isso dentro do chão de fábrica. Porque se tu pegar isso, tu pega um tempo ali, vamos falar de usinagem, se tu quer falar de corte laser ou de um outro processo qualquer, são máquinas às vezes caras, né? São extremamente caras. Então, e tem uma hora também que não é barata. Então, eles têm que saber exatamente qual é o custo que essa máquina está custando para a empresa. E qual é o custo hora disso? E se tem uma peça que demora mais, se demora menos. Eu, de uma maneira geral, eu vejo que quase todos os nossos casos de sucesso, até agora, a gente teve essas duas motivações. Uma é o controle das pessoas dentro do chão de fábrica. O outro é a parte de critérios de custos. Quais são os custos que ele tem
e esses custos serem passados de volta para o MRP ou para algum outro sistema que a pessoa consiga fazer a parte de orçamento. Então, basicamente, seria esse caminho que eu vejo que a gente tem nesses casos mais de sucesso. Um outro detalhe também que a gente tem que procurar, e isso acaba acontecendo, é a diminuição do tempo de produção. Isso eu vejo também que as empresas procuram diminuir o seu tempo de produção, porque também o sistema ajuda, esses tipos de sistema ajudam a fazer essa parte de diminuição do tempo. Tu começa a enxergar detalhes que tu produz mais rápido, então tu acaba diminuindo o tempo de produção. Então vamos citar então esses 3 grandes grupos aí: controle de pessoal, diminuição de custos, né, e passar esse custo para dentro do MRP, né, e essa parte de toda a administração do tempo da produção. Isso também é uma parte fundamental aí que eu vejo que a gente teria, digamos, um grande campo de atuação aí nessas empresas, né? E isso é muito importante para eles, né? A gente sabe disso. Ok. Bom, eu gostaria de comentar também sobre essa última resposta. Alguns clientes enxergam muito bem os benefícios, né, dessas tecnologias, tanto que eles demandam para nós, né? Eu e o Wagner temos trabalhado em parceria aí, e alguns clientes demandam para nós as soluções. Eles querem, por exemplo, disponibilizar que seus clientes saibam em que etapa está a produção de uma peça lá, se o cara é prestador de serviço, né? O cliente dele quer saber em que etapa está a produção do produto lá que ele solicitou, da peça. Então a gente pode fazer um front-end via web, que o cara acompanhe, onde ele esteja no mundo, né? Como é que está o processo de fabricação dentro do fornecedor. E outros entendem com suas máquinas aí que tem um custo hora de R$300 ou mais, o quão é importante é economizar 5%, 10% do tempo aí dessas máquinas no mês, né? E aí nos demandam. Mas nosso grande dilema é que a maior parte dos clientes são resistentes à tecnológica, né? E daí vem a minha pergunta para o Wagner aí. Como quebrar esse paradigma, né, de indústria metal-mecânica mais tradicional, que tem uma ideia fixa que seus processos, né, que ele vem fazendo ao longo dos anos, são muito tradicionais e não permitem aplicação extensiva, moderna e diferente, né, da tecnologia da informação e comunicação. E aí eu queria que o Wagner detalhasse o que esses empresários, empreendedores não estão enxergando de benefícios, né? Obviamente, isso é um tema bastante complexo, tá? E eu vejo isso, que a gente pode analisar isso com bastante cuidado, né? Para a gente não cometer nenhuma injustiça, né? Mas, assim, ó, eu poderia, a grosso modo, nós estamos visualizando a ATI no chão de fábrica, né? Então, assim, ó, tu pode separar isso em 2 grupos de empresas, vamos chamar assim, as grandes empresas e as médias e pequenas empresas. Isso é normal. Já as grandes empresas, tá? Elas planejam aquilo que elas vão fazer, elas têm orçamentos, elas têm condição de planejar daqui a 5, 10 anos, como que a TI dela o que a TI dela vai fazer tanto na parte de software, na parte de hardware, eles têm um planejamento corporativo, tem várias possibilidades do que na sua mão para tentar fazer e ter um resultado melhor, né? Então, assim, ó, se esse pessoal da tecnologia da informação tem esses recursos em grandes empresas, nas médias e nas pequenas não existe isso, entende? Isso é um abismo que nós temos no país. Eu já trabalhei com grandes empresas que tinham, só na sua TI tinha 50 pessoas, entende? Só na TI. E trabalho hoje com empresas que a sua TI é terceirizada, entende? Alguma coisa tem de diferente nisso, né?
Nas pequenas, as pessoas, nas médias e pequenas, a gente não tem um resultado, às vezes, tão satisfatório como a gente tem nas grandes, porque na grande tu tem toda uma preparação de servidor, ou que seja, a gente vai falar, dessa parte de cloud, tem toda uma estrutura. Nas médias e nas pequenas, nós não temos isso, tá? Nós encontramos que normalmente nós temos, muitas vezes, que fazer a instalação do servidor, nós temos que instalar os sistemas, nós temos que orientar, nós temos que fazer praticamente tudo. E nas grandes, a gente vai lá e se adapta à política de tecnologia da informação da empresa. Então, aí já tem um grande abismo, né? E eu vejo que as médias e pequenas empresas, tá? Isso é um pouquinho delicado de comentar, que são empresas que surgiram muitas vezes de uma pessoa que executava. O dono da empresa era um cara que comprou máquina, fazia as peças, fazia a usinagem, ou fazia o corte, fazia a dobra, sabia todos os processos de chão de fábrica. Ele fazia tudo isso aí. Mas quando ele chega o momento que ele tem que começar a sair dessa parte de execução e ir para a parte de planejar e a longo prazo a sua empresa e pensar o seu negócio a longo prazo, ele já tem uma certa dificuldade. Não são todos, obviamente, mas a gente vê isso muito na prática hoje. Eu vejo isso muito na prática. As empresas têm que procurar, eu vejo principalmente as médias e pequenas, procurar se adaptar ao mercado. Elas são bastante, digamos assim, dinâmicas. E essa dinamicidade, elas procuram trabalhar às vezes com os custos bastante apertados. Então, essas empresas, elas precisam ter uma administração do chão de fábrica bastante exemplar, digamos assim, porque elas trocam muito os setups, ela tem um timeline muito pequeno, entende? As coisas têm que ser muito rápidas, às vezes ele está aceitando o pedido de manhã para entregar de tarde. Então, tem uma série de condições que ela tem que atender. Para ela ser mais dinâmica, não tem, se ela faz isso sem o auxílio da tecnologia da informação, certamente ela vai ter problemas, porque ela não vai fazer o melhor caminho possível. E eu vejo isso com empresas, às vezes, com faturamento bastante alto, e elas agem dessa maneira. Planejar digamos assim, é um estado de espírito que a pessoa tem que olhar e olhar isso para dentro do seu chão de fábrica. Como eu já falei antes, não simplesmente olhar para a parte de faturamento e de comercial. Isso, normalmente, as empresas são bastante fortes. Mas na parte de fabricação, às vezes, elas produzem com um preço que poderia ser melhor, entende? Porque eu vejo os desperdícios toda vez que eu entro dentro do chão de fábrica, né? Muitas empresas. Eu vejo um grande desperdício de tempo, de equipamentos, de mão de obra. Isso tem que acabar. Isso a gente tem que ganhar tudo que pode, entende? A empresa tem que ter essa preocupação. E eu sei disso e eu vejo que que os sistemas de informação eles vêm para ajudar essas empresas, entende? A dar essa dinamicidade, não só a dinamicidade na parte comercial ou na parte financeira, mas sim na parte de produção, tá? Porque ela vai conseguir saber que está utilizando o máximo possível daquele equipamento, que ela normalmente trabalhou bastante para adquirir, entende? E é isso que a gente acaba olhando, entende? Nessa crise hoje as empresas já estão começando a trabalhar 3 turnos, né? 2 turnos, ou já tem o segundo turno, ou já está indo para um terceiro turno.
Então, isso acaba ajudando ela a tomar as melhores decisões e dar essa dinamicidade, essa parte toda, né? A tecnologia mas da informação é muito importante nessa área, que vai ajudar eles a ter esse aumento de eficiência. Digamos assim, é minha preocupação, entende? Eu vejo isso e eu gostaria bastante de ter muitos donos de empresas que acabam nós tendo uma grande amizade, a gente gosta de ajudar eles, de procurar ajudar a dar esse ganho a mais a eles, né? Eles a controlar melhor o seu negócio. Ok? Perfeito aí, Wagner. E só para dar um número para o pessoal, embora a gente não possa falar dos clientes, né? A gente tem medido o OEE de uma série de empresas aí. E eu, quando entrei nessa área, achei que o OEE, mesmo no Brasil, era acima de 60%, né? Eu estava sendo bastante inocente na época, eu confesso, né? Aí, quando a gente mede, a gente vê que muitas empresas têm o OEE abaixo de 50%, ou seja, as máquinas ficam mais paradas que produzindo, né? Em algumas situações críticas mesmo, a gente vê, não por falta de trabalho, existe o trabalho, mas ele é mal planejado, como o Wagner falou, os caras não usam um sistema para planejamento e depois não confrontam a execução, o que realmente aconteceu na realidade com o que foi planejado, que a eficiência é abaixo de 40%, né? Então, assim é impossível para a empresa brasileira ela competir, né? Então, a gente tem que buscar números melhores de OE, que é o índice consagrado mundialmente aí, que ele unifica o índice da qualidade com a performance, com o desempenho dos equipamentos, né? Enquanto lá fora o pessoal está buscando 85% de índice OE, e no Brasil, se a gente passar de 70%, para muitos processos aí já está de bom tamanho. Mas realmente, eu acho que o empresariado brasileiro tem que estar atento e verificar que os passos para ter a TI dentro da fábrica não são 1000 passos. Né? A gente está falando de 2 passos, 3 passos, 4 passos no máximo. Tá próximo, não é caro e a gente tem condições de fazer isso para as empresas. Né? Isso é só uma colocação, Nilo, assim, ó, nós, tanto eu e o Nilo, e eu acho que muitos aí vieram da parte da engenharia, né? Mecânica. Então, assim, ó, nós procuramos há muitos anos já ir para a parte de software, né? Então, a gente acaba agregando conhecimentos para a utilização disso, né? E a gente acaba aprendendo também com as demandas de outros clientes, de outras visões, né? Então, a gente acaba vendo isso assim, ó, de todas as empresas que eu vejo, assim, pouquíssimas usam etiquetas no chão de fábrica. Parece uma coisa simples, né? Mas de todas as empresas, assim, eu vejo muito poucas que o próprio operador do equipamento, da mão de obra, gere uma etiqueta para grudar naquele outro equipamento, naquela outra peça que está indo, assim. Eu praticamente desconheço empresas assim, e parece uma coisa tão simples, né? Eu conheço uma que há uma geração anterior à máquina, né? Então, tu não tem, às vezes, nem impressoras de etiquetas ligadas aos equipamentos no chão de fábrica, né? São coisas assim que eu vejo que a gente teria que melhorar bastante, né? É só um detalhe, assim, que eu gostaria de... Não, perfeito. Nilo e Wagner, quando vocês falam de um OE, talvez de 40%, 50%, nós nem comentamos ainda que a maioria desses processos tem apontamentos manuais. Então, o que acontece? Esses apontamentos, muitos de quebra, muitas vezes não são apontados ou são relocados para um outro centro. O que ajudaria esse índice a baixar ainda mais na situação atual. Algo que com a automação de chão de fábrica nós não teríamos, né? Teríamos algo bem fiel ao que está acontecendo na fábrica. Eu vejo isso, né? Eu acho que com o tempo as empresas, olhando assim, nos próximos 5 anos, as empresas vão ir para esse caminho, entende? Tem soluções, tem várias soluções no mercado, boas soluções, outras nem tanto, mas existem soluções de mercado, né? E a gente
acaba vendo que quando a gente tem um rumo, uma qualidade naquilo, digamos, uma lógica correta para obter um resultado, empresas que têm isso de software vão conseguir se manter no mercado e vão agregar a essas outras empresas que estão utilizando as nossas tecnologias um resultado. Elas vão obter o resultado, tanto de uma parte quanto da outra. A gente espera isso ocorra muito, muito em breve, entende? Porque eu vejo isso uma carência, entende? E como é uma tecnologia nova, entende? Assim, ó, a TI no chão de fábrica, e às vezes tem algum desconhecimento também na compra de sistemas para o chão de fábrica, entende? As premissas, às vezes, não são as mais corretas, entende? Porque existe ideias, às vezes, o que é bom para o escritório, às vezes não é bom para o chão de fábrica, entende? E as empresas têm que começar a olhar isso, entende? Elas têm que começar a visualizar que existe toda uma ideia, todo digamos, premissas que devem ser olhadas para a gente utilizar a TI com sucesso dentro do chão de fábrica. E a comunicação de pessoas, e tipo de coisa assim. Às vezes a gente acaba vendo assim, ó, pô, eu vou imaginar, assim, uma pessoa vai lá e começa e quer marcar uma reunião, entende? Nada impede de a gente ter um monitor em cada máquina, já coletando dados, que ele avise as pessoas que está na hora da reunião, ou que o gerente está chamando um certo funcionário. Tem uma série de detalhes que eu vejo que podem ser feitos. E não é feito hoje, entende? É preferível levantar da mesa, ir lá, chamar 4, 5 para fazer uma reunião, quando isso pode ser feito de maneira automática. Então, assim, ó, até a colocação eu vejo assim, como a gente hoje utiliza o WhatsApp, essa parte toda, muito disso pode ser usado também dentro do chão de fábrica. Porque tem muitas empresas que têm a dificuldade de ter uma internet funcionando, às vezes, devido ao tipo de equipamento ou tipo de solução. Como às vezes a gente coloca normalmente cabeado no chão de fábrica, isso facilita a utilização e a chamada das pessoas ou da parte da leitura de documentos ou outras funcionalidades que a gente deseja, né? Wagner, estamos fechando 1 hora aqui de webinar, né? Eu vou passar para a 7ª pergunta aqui, tá? Eu sei da importância, mas gostaria que tu comentasse para as pessoas aí o quão é importante que o uso de banco de dados com dados da fábrica, né? E as integrações com sistemas de gestão empresariais, os ERPs. Por que isso é central na nossa estratégia aí de ajudar as empresas a aumentar o índice OEE? Bem, assim, ó, a maioria dos MRPs já fazem vamos dizer, esse catálogo das informações, né? Essa parte já dentro do chão, já dentro dos seus sistemas, né? Tudo que a gente não precisa é ter que repetir informações para o chão de fábrica, né? Muitas vezes eu já vi casos assim que o cara tinha todo o MRP rodando e ele fazia o planejamento em cima de uma planilha de Excel. Aí ele teria que digitar todas as informações de novo dentro do Excel para levar um certo planejamento, vamos citar assim, para o chão de fábrica. Então, o que acaba acontecendo? É um trabalho totalmente desnecessário, porque a informação já está digital. Quando tu já tem a informação digital, tu tem que pegar essa informação digital e simplesmente interconectar com o sistema que tu tem. Então, porque evita erros, evita problemas de digitação, evita perda de tempo, tudo que a gente não quer hoje em dia. Então, isso acaba acontecendo, tá? E eu vejo que a gente tem um caminho aí que é muito importante a ter essas interfaces com os MRPs.
A gente tem vários problemas nessa área, porque assim, cada MRP tem uma maneira de como fazer. A gente procura normalmente trabalhar com tabelas neutras, né, que faz essa interligação dos sistemas MRPs e leva essa informação já pronta para o chão de fábrica, já colocada toda na parte dessa geração. Mas a gente acaba tendo um problema, tá? Que essa informação às vezes pode estar errada, tá? Eu já encontrei casos que a informação do MRP não estava correta. Então, isso a gente acaba vendo que isso pode também acontecer. Então, há necessidade de uma checagem, mas também vejo que a gente está se preparando melhor para isso. Porque se a gente hoje já tem sistemas que têm APIs dentro funcionando, e esses sistemas que têm API, tá, ajudam bastante nós pegarmos os dados corretos lá do MRP e já checá-los eles e trazer para dentro do nosso ambiente. Uma das coisas que eu falei é porque às vezes as pessoas, vamos falar assim, populam as tabelas erradas ou com um dado que a gente coisa. Por mais que a gente confira, às vezes pode ocorrer algum problema nisso aí. Mas, de uma maneira geral, a integração é fundamental, né? A integração entre os sistemas é fundamental. Outro detalhe também, que a gente também já procurou isso através dos anos aí, passar é integrar também com sistemas CAD/CAM, né? Que existam dentro da empresa aí, né? Isso aí desde o tempo do SolidWorks aí, a gente sempre procurou trabalhar com isso, né? Então isso é uma questão de sucesso, né? Outros sistemas que existem vários sistemas aí, a gente faz essa interligação e procura ajudar as empresas a já gerarem uma informação mais correta. Por que isso assim? Porque normalmente, se tu vai digitar qualquer dado, redigitar ele, pode cometer. Normalmente um 5 pode virar 50 ou um 50 virar 5. E imagina, às vezes, os prejuízos que isso pode causar por causa de uma digitação. Então, é fundamental ter as integrações, é fundamental ter essa parte dentro do sistema das empresas, né? Tá ótimo, muito bom. Wagner, última pergunta para ti sobre as interfaces web e a computação nas nuvens, tá? Elas têm ganhado cada dia mais popularidade. Como que hoje tu atende teus clientes nesses requisitos? Aí a gente pode ter dois argumentos, digamos assim, prós e contras, tá? Bem, eu vejo assim, ó, se tu tem uma internet rápida da tua empresa para a rede, para a net, digamos assim, né, para a web, tu não tem problema. Tu pode caminhar por uma solução em cloud, né, uma solução na nuvem, né. Eu vejo isso. Os sistemas daqui para frente, a tendência é ser web, tá? A maioria dos sistemas, só tirando esses softwares especiais que a gente tem aí no mercado, que são aplicativos, os outros sistemas, de uma maneira geral, tanto MRPs quanto sistemas de monitoramento, toda essa parte está caminhando totalmente para a web, dentro da minha visão, é claro. Mas a parte do cloud, isso eu acho que vai ser o futuro, entende? Tu diminui custos de hardware, de servidor, fazer toda a parte de manutenção desses equipamentos, custos de aquisição. A única coisa que a pessoa, digamos que o empresário tem que ter é essa parte de pagar uma mensalidade, que pode ser um pouco mais cara, um pouco mais barata, conforme a quantidade de usuários que ele deseja ter. Bem, não tem como fugir disso, entende? A parte
dos sistemas irem para essa parte na nuvem, não tem como ser diferente. Tem algumas empresas que relutam por questão de segurança ainda, né? Ou por condições físicas de conexão, tá? Com o mundo externo. A gente tem empresas aqui em São Leopoldo ainda, que a gente trata, que há poucos meses atrás ela praticamente tinha uma internet de 30K, que não passava nem a Claronet na frente dela, então ela não tinha que pegar uma internet aí, a rádio ou alguma coisa assim. Ainda acontece. Mas isso também depende também do tipo de empresa. Se a internet é uma coisa importante para eles vão dar um jeito e vão pegar um link dedicado. Coisas que às vezes as empresas não acham mas que é importante. Se a empresa acha que o caminho dela de desenvolvimento de uma TI passa pela colocação na nuvem, que vai ser uma coisa mais econômica para ela, eu tenho certeza que ela vai fazer investimento nessa conexão. Os sistemas todos têm que estar preparados para isso. E aí vem os sistemas web que vão permitir essa conexão límpida e clara dos aplicativos aos bancos de dados ou os outros tipos de aplicativos. Tá? Eu vejo que o caminho é por aí, entende? Eu vejo que o caminho é por aí. Perfeito, Wagner. Bom, já passamos aí de 1 hora, eu acho que não vamos estender um pouquinho mais, eu acho que foi bem bacana o bate-papo, assim, era para ser informal mesmo, não era uma palestra, né, um bate-papo mesmo. Wagner salientou pontos importantes aí que as empresas elas têm que estar atentas, né? E o que eu gostaria de reforçar assim, é que essa mudança para um nível tecnológico maior dentro da fábrica, ela pode ser conseguida com investimentos até bem menores do que às vezes os empresários imaginam, porque talvez essas pessoas tenham cotado esses sistemas há 10 anos atrás, quando o hardware era mais caro, o software era mais caro, tudo era mais difícil, né? Então hoje, com as facilidades, esse acesso à tecnologia, né, ele está muito mais simples, né? Então, como a gente já tem feito aplicações aí de sistemas APS para planejamento e controle da produção, inclusive considerando a carga máquina, né, em detalhe, e também sistemas MES para monitoramento e controle fabril, se vocês quiserem falar conosco, estamos à disposição. Seria um prazer atendê-los aí. Somente se a Veridiana tiver uma pergunta. Eu não sei se ela está escutando ali. Esse webinar ele vai estar gravado, tá? E vai ficar no canal YouTube do CONEG. Então, com o passar do tempo, tenho certeza que muito mais pessoas vão assistir. Então, em algum momento a gente vai fazer contato. Bom, da minha parte, queria agradecer a todos aí, o pessoal que participou, agradecer ao Wagner, principalmente, que disponibilizou o tempo dele aí, o apoio do Robson também. Eu acho que já vou me despedindo por aqui. Valeu. Obrigado a todos, tá? Tá bom. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Muito obrigado, Wagner, pela ótima participação. Obrigado, Nilo, pelo apoio. Um abraço aí especial para o Ricardo e para a Veri. E nos vemos no próximo webinar, na semana que vem. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.